Olá a todos, sou o Alê, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar sempre as novidades. Bom, hoje vamos trazer uma temática aqui. Nessas últimas semanas apareceram notícias que a temperatura do mundo vai subir de entre 2 a 3 graus, né, até 2100, o que é extremamente preocupante. E eu sempre trago a importância e a relevância dos condomínios nesses impactos ambientais. E para conversar sobre tudo isso, eu chamei meu grande parceiro Fabiano Chilistin, síndico profissional, mega experiente na área e que também atua, né, com sustentabilidade em condomínios. Obrigado, Fabiano, pela presença. Olá, Ale, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre o tema de hoje. Legal, obrigado, Fabiano. Fabiano, como que você sente aí, qual a temperatura dos seus clientes, né, dos condôminos, dos síndicos, quanto a essa temática? Você percebe que tem um aumento de demanda, que as pessoas realmente estão mais preocupadas com isso? Você percebe na Assembleia? Atualmente a gente tem passado uma transformação bastante grande em condomínios, principalmente relacionada à gestão, à convivência, e nada diferente disso, a gente tem passado também a questão de sustentabilidade. O que a gente tinha até então, que era uma questão relacionada à coleta seletiva de lixo, principalmente descarte de resíduos, mudou. Então a gente tem um impacto muito mais representativo e tem esse papel hoje do síndico trazer para os moradores essa nova demanda. Então trazer inputs de como está funcionando, qual o impacto disso no mercado hoje, na natureza, no próprio convívio dessas relações interpessoais, e a gente tem feito isso com bastante êxito. A gente tem conseguido êxito principalmente no que diz respeito à comunicação. Então, o que eu posso fazer hoje e qual o resultado que eu vou trazer isso lá na frente? É um trabalho lento, naturalmente a gente sabe que o Brasil não é um país que, assim como a Europa, está tão desenvolvido, e a gente tem buscado algumas alternativas, né? Então muitas vezes a gente acaba percebendo que, eu quero implantar alguma coisa, mas parece que eu estou na contramão do que eu tenho em gestão pública sobre isso. Exato. Então o que pode ser feito diferente? E é essa demanda que a gente tem trazido como lição de casa e tem dado super certo. Legal, legal. E citando alguns pontos aqui, porque sustentabilidade, né, tem obviamente uma questão social e ambiental, mas quando você traz economia, né, junto com a questão social e ambiental, você acelera muito mais esse processo, né? Porque nem todos os clientes ali vai numa assembleia, 50 pessoas, acho que a minoria é aquele realmente ambientalista, né? O resto tá até predisposto a fazer alguma coisa, mas quer também economia, né? A questão econômica tem sido o principal fator que tem desencadeado esse interesse, que a gente tem conseguido obter êxito nessas propostas. Então, sempre que eu consigo mensurar o retorno em relação a essas alternativas, fica muito mais fácil para a gente vender um projeto. Porque, de novo, a gente está tirando as pessoas de uma zona de conforto, a gente está criando uma nova cultura na expectativa de um ganho futuro para o meio ambiente, e nem sempre essa relação custo-benefício ela é visível. Então é esse o nosso trabalho hoje, quantificar o que eu ganho com tudo isso, além dessa questão ambiental. Então eu tenho otimização de custos, eu tenho melhora no convívio, eu tenho melhora na questão de cheiro, lixo, enfim, tudo isso, mas principalmente o que vai ficar como legado para os filhos dos residentes naquele condomínio. Legal. E, bom, no condomínio dá para implementar várias práticas, né? E aí eu vou passando por algumas, você citar e dar... A ideia é trazer ideias, né, para os síndicos que estão nos assistindo, porque tem muita coisa para se fazer, né? Mas de onde ele começa, o que é melhor, o que é talvez mais barato, gera mais retorno. E, por exemplo, água. Citar algumas coisas que você já implementou nos seus condomínios que gera economia, gera impacto ambiental. A questão da água a gente tem algumas frentes. Dentre elas, principalmente a coleta de águas de chuva. Né? A gente sabe que os novos empreendimentos hoje, ele já vem com um sistema de água de reuso, porém nada impede que os condomínios antigos que não tinham essa prática comecem a implementar isso. Não necessariamente eu tenho que ter um mega sistema, mas se eu tenho a força de vontade, eu consigo de repente olhar para o meu vizinho do lado, eu posso buscar alternativas hoje. A gente tem vários cases de sucesso no mercado, na própria internet, que te direcionam a isso. Então o que pode ser feito dessa forma?
Né? Será que alguém conseguiu êxito lá atrás? Eu não posso fazer contato com esse síndico para ver? De repente ele captou água de 2 ou 3 pontos numa cisterna que é feita a manutenção, essa água é para irrigar o jardim. Como, por exemplo, outro exemplo importante é a questão de individualização de água. A gente sabe que tem um investimento, mas de novo, até pegando um link com o que a gente conversou agora há pouco, qual é o retorno que isso vai me trazer a curto e médio prazo? À medida que eu tenho um fator controlando esse consumo, automaticamente eu também começo a perder um pouco de desperdício. Eu deixo de ter o desperdício dentro do condomínio. Medição individualizada é aquele ponto, né? Tá todo mundo pagando a mesma coisa, a pessoa que está morando sozinha, ela vai passar a pagar menos e quem está morando entre 4 pessoas vai pagar mais. Só que esse cara que está pagando mais, ele vai fazer uma luta interna ali para diminuir esse consumo, né? E acaba gerando um conflito interno bastante grande até pelo próprio rateio do fluxo de custo para a operação. Porque a pessoa que mora sozinha, ela tem que pagar exatamente o mesmo que uma família de 5 pessoas. Sim. Automaticamente eu começo a criar uma insatisfação natural por esse usuário, que ele vai fazer o quê? Eu estou utilizando hoje, mas eu vou pagar o mesmo que a outra família que paga 5, então eu vou gastar água porque está dentro do meu direito. E daí a conta vai subindo representativamente. E não é essa a ideia. Exato. A ideia é fazer o contrário, o processo inverso, para que haja o consumo consciente. Exato. E é aí que a individualização de água entra. Legal. Então você começa a ter um pouco mais disso. E os vazamentos? Você tem essa prática de chamar empresas para controlar os vazamentos? Questão de caça-vazamentos. A gente procura fazer pelo menos a cada 6 meses uma geral no prédio, na estrutura de cima até embaixo, com alinhamento junto aos moradores, dando uma revisada em todas as unidades. Porque tem muitos vazamentos que você consegue conviver com eles. Por exemplo, está pingando, está gotejando alguma coisa na pia da cozinha. Ninguém está vendo aquele gotejamento porque ele está pingando por trás. Além da infiltração que eu posso ter na unidade de baixo, eu tenho o consumo. Se eu falar de um gotejamento individual, é pouca coisa. Claro. Mas se eu falar de um prédio de 500 unidades, ou se eu falar de um condomínio de 2.000 unidades, a gente está falando de bastante coisa. Você tem uma média de economia que você consegue nesses casos de vazamento? Eu não consigo mensurar uma média porque a gente tem fatores diferentes. Como já aconteceu, tivemos situações onde a torre, todas as unidades não tinham vazamento, mas a gente viu que o sistema de hidrante estava vazando. E onde que o sistema de hidrante fica? Dentro da terra. Para você conseguir identificar isso, é um trabalho grande. Então, tem que abrir aonde está passando a tubulação, identificar, e você consegue identificar. E nesse caso em específico, a gente conseguiu reduzir por mês em R$ 2.500 a conta de água, que era um vazamento oculto, que ninguém conseguia encontrar. Né? Esse é o foco, né? E falando de um pouco de energia, o que você já implementou aí de prática que você consegue esse potencial de economia? O que a gente tem visto hoje como energia elétrica, o que é de fácil acesso, que digamos assim, nenhum síndico teria dificuldade, a troca das lâmpadas. A gente sabe que os novos empreendimentos, as construtoras já estão trazendo as lâmpadas de LED para a operação. Porém, tem vários empreendimentos antigos que ainda têm lâmpadas halógenas, tem várias lâmpadas de alto consumo, então converter isso não é caro, porque simplesmente você tira uma lâmpada e coloca outra. Você não está sobrecarregando o sistema, pelo contrário, você está otimizando a capacidade do sistema. Ele estava preparado para um consumo muito maior e agora você começa a reduzir. Esse é um dos fatores que você consegue fazer de forma muito simples. Verificar qual a iluminação do jardim hoje, o que você consegue fazer, além das opções que você tem também hoje junto à concessionária de energia elétrica, que são os painéis solares. O teu painel solar hoje, ele vale como uma usina de energia. Então você capta a energia solar, você converte ele em energia elétrica, você consome ele em algumas áreas do condomínio, como por exemplo dentro das unidades, para você aquecer a água. Você consegue aquecer a água de piscina e tudo que sobra você vende para a concessionária como excedente. Legal. Que é uma coisa que você não tinha até então. Tem custo? Tem. Mas se você não fizer a conta para ver quanto tempo isso vale como retorno, é uma coisa que a zona de conforto te mantém naquela situação até então e você não buscou uma outra alternativa. Então, as oportunidades são inúmeras. Realmente tem que correr atrás e se atualizar. E os sensores de presença, você acha que funciona?
Os sensores de presença economizam bastante, principalmente em hall dos andares e rotas de circulação de garagens. Porque a garagem você não tem um movimento constante nela. Você tem entrada e saída de veículos, mas, por exemplo, do período da noite, de umas 11 horas ou meia-noite até umas 6 da manhã, o fluxo é muito pequeno. Então, se você deixar só as rotas de rua, que a gente chama iluminadas, e as vagas com sensores de presença, você tem um consumo absurdo. Porque você consegue deixar a garagem iluminada dentro da necessidade, que é na casa de 30% mais ou menos que você precisa iluminar, e 70% você desliga. À medida que os moradores forem circulando, você vai acendendo todo o caminho. Legal, então você não perde segurança e você ainda ganha na economia. E passando para a área aí de resíduos, né? O que você tem feito? Porque eu acho que com a pandemia deve ter crescido bastante, né? A demanda, né? E a geração de resíduos. O que a gente tem trazido para resíduos duas frentes diferentes. Primeiro, a gente tem implantado projetos, tem buscado por projetos que nos permitam conseguir segregar com mais efetividade o lixo da coleta seletiva para coleta orgânica. Tá. Então a gente sabe que existe uma proporção 70-30, 70% são resíduos reutilizáveis e 30% orgânicos. Teve realmente na pandemia uma necessidade de a gente revisar tudo isso, porque a questão de delivery ficou muito grande, seja um delivery desde fast food até delivery de mercadorias. Então a demanda de papelão cresceu muito grande, plástico, material de embalagem dentro do condomínio ficou completamente diferente do que a gente tinha até então para fazer essa gestão. E a gente não pode esquecer que sempre que a gente fala de lixo, a gente tem também o orgânico. O que está sendo feito com o orgânico? Está sendo colocado lá na lixeira? Não, você consegue implementar situações dentro do condomínio, como por exemplo hortas, que era uma situação que não se tinha até então, mas a gente tem visto que o próprio morador, você vai criando uma prática nele de segregar o que for relacionado à parte de restos de verduras, né? Para a gente fazer compostagem. Então a gente acaba otimizando esse custo com o que a gente tinha lá com o jardineiro e tudo mais, a gente começa a produzir dentro dos condomínios. Tem uma questão interessante, né? Eu trouxe uns 2 programas atrás o Cláudio Spino, lá da Morada da Floresta, e ele mostrou pra gente agora uns sistemas que ele desenvolveu especialmente para condomínios, né? Porque ele tem as composteiras domésticas, mas agora ele tem sistemas maiores, assim, né? Para dar conta de 100, 200 apartamentos, que é um pouco diferente. Então vale também a pena você conhecer, muito legal, assim. E ele trouxe umas questões interessantes, né? Como a gente retoma até aquele convívio, né, das pessoas, de, por exemplo, você fazer a compostagem, depois ter a horta, e acaba resgatando um negócio do passado mesmo ali, né, do condomínio. Você cria um engajamento maior, assim como as áreas comuns que a gente tinha até então que estavam fechadas, né, por conta da pandemia, o salão de festas eu não poderia usar, a academia era restrita, mas você tem uma horta que você consiga trazer as pessoas para esse processo é legal, principalmente em condomínios onde a gente tem pessoas mais idosas, que elas estão mais em casa. Quando você tem o espaço que elas possam se dedicar a isso, você vai ver que existe um cuidado maior de sair dentro de casa, para ir lá, para plantar um negocinho. Então você tem a irrigação, você tem os frutos, é um tomate, é um pepino, ou até a cebolinha, a salsinha, então está dentro de casa. Você não precisa sair, você não precisa ir à feira. E naturalmente você tem o grupo da horta, que são as pessoas que estão envolvidas naquele objetivo específico. E tem sido super legal isso. Isso é super sustentável, né? É sustentável. Eu falo assim, não ambiental, envolve muito social também. E esse social, ao longo desses anos, tem cada vez mais perdido. Porque quando existiam mais casas, né, na cidade, eu acho que essa sociabilidade era maior. Né? A partir de que as pessoas forem indo para os prédios, vai se perdendo. Às vezes você não conhece seu vizinho, né? Você mora ali há 3, 4 anos. Às vezes ele pode até ser um cliente para você ou um parceiro de negócio, mas você nem conhece ele, né? As relações pessoais e comerciais se tornam maiores. O condomínio realmente, é o que a gente sempre chama, ele é uma sociedade de desconhecidos, é uma SA. Você não sabe quem são os teus sócios. Então, à medida que você tem essas pessoas morando na mesma torre e que você começa a ter alguns engajamentos em frentes diferentes, é super legal. As pessoas, elas se conectam naturalmente, como a gente hoje, pelos interesses comuns. Isso acontece em condomínio também. E a gente começa a ter um convívio melhor entre as famílias. Legal. A questão de coleta seletiva, né, de gestão de resíduos,
Também, você consegue também gerar economia para o condomínio, implementando esse sistema? Sim, a gente consegue gerar sim. Quando a gente fala no que a gente tinha até então, no passado, né, o condomínio antigo, que a gente tinha um funcionário do prédio segregando o lixo, né, então chegava o lixo, por mais que a gente tivesse um procedimento de coleta seletiva, ainda vinha alguma coisa misturada, ainda tinha aquela questão de, latinha dá para aproveitar, aí eu tinha a perda de tempo de um funcionário que poderia estar fazendo alguma coisa para ou amassar a latinha, ou para juntar a latinha, ou para tentar organizar isso, e trazendo esse conceito novo aos moradores. E quando a gente vem com essas novas propostas de coleta seletiva, a gente consegue facilmente organizar isso. Eu sei porque no próprio prédio que eu moro, eu fiquei feliz que ontem eu fui levar umas garrafas e tem lá umas coletoras de garrafas, é super legal. Então você consegue participar daquilo, você tem o QR Code, você consegue ganhar pontos, você consegue se organizar melhor. E aquela questão, dentro de casa você acaba tendo as duas lixeiras. Opa, sobrou um papel aqui, você já vai lá, igual criança, né? Então você parar ali, quando eu desço, você fica feliz de colocar o lixo sabendo que você está destinando isso de forma adequada. E em relação a custos, a tua equipe hoje, para a gente síndico, a gente começa a otimizar custos com material de embalagem, né? Os sacos plásticos que a gente tinha até então. A gente tem a questão da mão de obra, que é isso que a gente falou até agora, e na contrapartida a gente tem a questão realmente da sustentabilidade. Então, você cria essa rotina, você cria esse perfil para o condomínio e o resto vem como consequência. Você acaba nem sentindo esse trabalho, você faz ele de forma natural. Legal. Você cria essa consciência, né? E aquilo lá, né? O barato sai caro, né? Tem muito condomínio que ainda fica com aquela ideia de vender a latinha, vender o papelão, mas acaba depois gerando processo trabalhista, né? Porque o funcionário está perdendo tempo ali, né? Vai gerar um potencial de insalubridade para ele, e aí o que era aquele, mas está gerando um cafezinho ali para o funcionário, acaba gerando um cafezão para você lá na frente. É o que a gente sempre diz, né? Não existe café de graça. Né? Então, quando você está nesse processo de gerando alguma receita por conta dos recicláveis, você está trazendo alguém desconhecido para dentro do prédio também. Isso. Então, não adianta você cuidar da segurança, você se preocupar com as pessoas e de repente passou um carroceiro lá na rua, você está com um volume muito grande de material que ninguém coletou e você trazer essa pessoa para dentro de casa. Exato. Nada contra a pessoa, mas você não sabe quem são as pessoas que você está trazendo. Pode. E você está trazendo vulnerabilidade. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, para a gente não ter o molho mais caro que o peixe. Então, isso a gente sempre diz. E outra coisa, né, Fabiano, é triste de ver em 2021 uma pessoa com uma carroça, né, carregando 400 quilos nas costas. Às vezes as pessoas têm a ideia que, eu estou ajudando, mas assim, será que você não está perpetuando a pobreza, né, incentivando o cara a continuar passando de carroça, né, o que a gente sempre diz assim, que esse cara entra numa cooperativa, né, que ele tem um trabalho muito mais salubre, que entre as 9, saia às 18, tem os EPIs e não fica ali exposto a todos os problemas da cidade nas ruas, né? Exatamente, questão inclusive de violência, chuva, né? Você sabe que o papelão em dia de chuva ele fica muito mais pesado, você tem o risco de acidente dentro do próprio trânsito, então é o que eu sempre digo, a gente tem que ter uma consciência adequada à necessidade. São Paulo é grande, a gente tem, não falando só em São Paulo, mas assim, enquanto o Brasil, a gente tem os nossos entraves e se a gente começar a direcionar e ter esse pensamento de que pode mudar lá na ponta, ele deve ser feito. E é isso que a gente tem seguido adiante. E tem sido super bacana. A maioria dos condomínios tem aceitado o projeto de forma muito simples. Legal. Legal dizer para vocês, né? Eu conheci o Fabiano, né, num condomínio que nós entramos, você já estava, né? Mas sempre foi um cara que sempre trouxe várias ideias de sustentabilidade, várias ideias inovadoras. Então, é legal, assim, hoje, eu acho que a profissão síndico profissional, cada vez mais concorrência, né, Fabiano? Tá. E eu acho que é muito legal se diferenciar por esse ponto, né, de trazer essa temática para os clientes, para os moradores, de como inovar, como trazer esse tema que é tão importante. Lembrando sempre do impacto que os condomínios geram no meio ambiente. Então, Fabiano, eu queria te agradecer demais aqui pela presença. Realmente você me inspira porque eu conheço muitos síndicos e assim, a maioria não pensa, né, nesse ponto de sustentabilidade. E vejo como você tem feito a diferença aí nos condomínios.
Te agradeço e seu recado final aí pro pessoal. Perfeito. Ale, agradeço também pela participação. É o que eu digo, a gente se conhece há muitos anos. Um dos pontos que eu procuro sempre trazer é o síndico profissional hoje, né, como diz profissional, ele tem que sair da zona de conforto. As opções estão aí, as alternativas estão aí. Não tenha medo de buscar opções no seu vizinho do lado. Vocês têm o meu contato hoje, eu estou à disposição. Se eu puder de alguma forma ajudar quem quer que for, eu estou à disposição. Continuo sendo síndico profissional, estou aí nos nossos desafios e o planeta agradece. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, Fabiano. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço demais a audiência. Não se esqueçam de compartilhar esse programa, essa temática que é tão importante. Espero vocês no próximo programa e não se esqueçam, sustentabilidade começa em casa.